Olá, família. Deus abençoe o nosso dia, a sexta-feira, o final de semana. Com a graça de Deus, vamos mais um pouquinho aqui, gente. Nós vimos aqui a respeito do ser o homem, um ser social, e não há quem possa contradizer isso, questionar isso. Nem pastor, nem papa, nem presidente, seja lá quem for. Ninguém vai questionar isso aqui, nem ateu, ninguém. Porque isso aqui é uma realidade assim, palpável, uma realidade vista e sentida por todos nós. Né? O homem ser o ser social, porque ele tem necessidades. Né? E para que essa sociedade, para que o homem se torne realmente social e conviva bem uns com os outros, é preciso de algumas coisas. É preciso de regras, é preciso de comportamentos, é preciso de leis, né? Leis para conduzir, para poder fazer o povo caminhar da melhor maneira possível, né? Então, é isso aí. O homem ser social e ele precisa de leis, de estatutos para poder conviver. Porque em ser um homem social, ele interage com os demais. Interage, por exemplo, agora mesmo eu estou vindo da padaria, alguém fez pão lá para mim, alguém providenciou. Daqui a pouco eu vou no mercado, alguém plantou. Então, eu, por exemplo, eu já servi, né, a comunidade com a mecânica, né, as indústrias, eu servi um bom tempo nisso. Então, todo esse movimento, esse contato, gera interações sociais, né? E as interações sociais, elas existem porque nós precisamos um do outro, né? Precisamos do serviço do outro, precisamos do aconselhamento do outro, precisamos de tudo, de todas as formas. Assim como nós também, como participantes, nós servimos, né, ao nosso próximo. Mas, indo um pouquinho mais à frente, em todos esses aspectos da interação social, acontecem algumas coisas. E conforme elas acontecem, na interação social, vamos aqui no nosso livrinho aqui. A interação social é o conjunto de formas de relacionamento social entre indivíduos, entre grupos e entre o indivíduo e o grupo. A interação social ocorre de várias formas. As principais são a cooperação. A cooperação, né? Eu coopero com uma pessoa, com outras pessoas, as pessoas cooperam comigo. Isso através do serviço, através da amizade, né? Ela acontece também através da acomodação, né? Então, às vezes, a pessoa está ali no meio social e ele se acomoda ali de alguma forma, né? E ele também vai acontecer o ajustamento. A pessoa na sociedade, essa interação pode estar bem ajustada, né? Pode acontecer também a aculturação. É quando você aprende o quê? Aprende uma receita, aprende uma história, aprende um fato, né? A aculturação, você dá a sua cultura e recebe a outra cultura, né? Troca as receitas. Agora tem uma outra forma aqui, ó, que essa aqui já começa o bicho pegar, que é a competição, né? A interação social, quando ela começa na base da competição, aí gera conflitos, né? Alguém quer ser melhor do que o outro, alguém quer ser mais bonito que o outro, alguém quer ser mais inteligente que o outro. Aí então a competição, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um outro estágio da interação social, que é o conflito. E o conflito, se ele não for digerido, se ele não for trabalhado, ele vai fazer o quê? Ele vai levar à guerra. Não é isso que o apóstolo, o discípulo do Senhor Jesus disse? De onde vêm as guerras? Não vem das pelejas que entre vós existe, né? Na competição entre vós existe. Então, são algumas das formas, né, de interação social. A cooperação, que é o mais alto grau, que é o ideal de todos os povos, que é o ideal
de tudo mesmo, porque a cooperação ela enriquece, ela alegra, ela propicia, né, aquilo que é de saudável na sociedade. A acomodação, ela já, como o próprio nome diz, né, enquanto está legal, a pessoa está ali acomodada, mas se ficou muito ruim, vai caçar uma outra turma, né, um outro local, outra forma de relacionar. Agora, quando a pessoa está ali dentro de um contexto social e ela se ajusta, ela está, então houve um ajustamento, é excelente, né? Excelente, porque aí já não vai gerar conflito, não vai gerar insatisfação, né? A aculturação, ela é positiva também, porque você se enriquece, né, com o outro, né? Você se enriquece com a história do outro, com a experiência do outro, você aprende, e isso é muito importante. A competição já não é legal, não é muito nociva, né? Alguém pode achar que a competição seja uma coisa boa, mas ela não é, de fato ela não é. Então, mais ou menos aqui fica encerrado aqui. O homem social, ninguém tem como contestar isso, e ela acontece nessas formas aqui. Bom, vamos fechar aqui por enquanto. Vamos voltar agora para a nossa igreja, né, a nossa relação com Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aí no seu ministério, numa aula com seus alunos, ele fez uma pergunta: quem o povo diz que eu sou? Diz que o Senhor é o profeta, um mestre, uma pessoa muito importante. Ok, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí então um deles, o que fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor se exultou, né? Bem-aventurado és tu, porque quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. E sobre essa confissão, sobre essa certeza, sobre essa visão, esse entendimento, eu edificarei a minha igreja. Oh, que maravilha! Eu edificarei a minha igreja. Bom, a gente pode observar aqui que o Senhor fala que ele ia edificar a minha igreja, a igreja dele. Bom, por contraposição, se Jesus fala eu edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus está reconhecendo a existência de uma outra igreja, que não era dele. Então, que igreja era essa? A sociedade interagindo, a sociedade judaica, que ela foi praticamente estabelecida por Moisés, que Moisés deu as leis para as leis sociais, né? Que era para eles interagir um com o outro da melhor maneira possível, para que não houvesse injustiça. Então, essa igreja o Senhor Jesus considerava a nação, a religião judaica como uma igreja. E dentro da sociedade, eles precisam o quê? Transmitir conhecimento, transmitir coisas que é boa para todos, né? Então, o que havia na sociedade judaica que mais parecia com o que hoje comumente se chama de igreja? Eram as sinagogas. Então, mas o Senhor Jesus reconhecia que a sinagoga era apenas um local de ensinar o que? As leis, ensinar as escrituras, né? Então, mas a igreja, a igreja tem o local de trabalho, tem o local de diversão, tem um local de preparação de alimentos. Tudo isso, todo o conjunto da sociedade era, pelo Senhor Jesus, considerado, dentro dessa passagem aí, como uma igreja. Só que essa igreja do Senhor Jesus, ela diferia um pouco dessa outra aqui. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse: ouviste o que foi dito, né? Então, nas escolas, nas sinagogas, ensinava a lei de Moisés, que era
a lei dada por Deus para aquele povo, para aquela época, né? Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí o Senhor Jesus diz, o que ele diz? Eu, porém, vos digo, né? Jesus aperta, dá um conceito muito mais elevado, que a pessoa deveria amar o seu inimigo, orar pelo seu inimigo, né? Então, era uma convivência, era uma regra de convivência muito superior. Então, era sobre essa fé, essa confirmação de que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que o Senhor estabelecia a igreja como sociedade, para conviver aqui no presente e para preparar, para dar a esperança nos crentes, nos sócios, né, dessa sociedade, nos participantes da sociedade, a esperança da vida eterna, né? É isso que é mais importante aqui, ó, porque todo ser humano, ele tem sente-se inseguro. Na sociedade normal, ele vai se sentir-se inseguro e vai ter as perguntas, né? O que vai ser? Na sociedade comum, não trata dessa esperança futura, mas na sociedade, na igreja do Senhor Jesus, ele vai principalmente visar a esse futuro, porque a nossa vida aqui, ela é passageira, ela tem um tempo, mas e depois? Então, é principalmente visando a eternidade, Pai da eternidade, visando a eternidade, que o Senhor Jesus estabelece a sua igreja, né? Propõe estabelecer a sua igreja através do Espírito Santo. Eu acho que está ficando longo, então por hoje ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês.